Olha, a possibilidade de uma ação militar americana contra a Venezuela, talvez, né, num futuro governo Trump, está realmente esquentando as coisas na América Latina. É um cenário que chama muito atenção, sabe? Principalmente porque a região, apesar de tudo, tem sido uma área de relativa paz entre os países, nas últimas décadas pelo menos. E essa tensão toda, claro, reverbera, o BRICS está ali, de olho em cada movimento. Expressa da política, onde a notícia é servida no ponto. Estamos também no Spotify. É, de fato, essa movimentação é intensa e se reflete muito nos bastidores diplomáticos, né? O material que a gente analisou indica uma comunicação, assim, bem frequente entre os líderes do BRICS. A gente está falando de Putin, Lula, Xi Jinping, enfim, os chefes de Estado do bloco. Tem relatos de contatos importantes, sabe, que teriam acontecido antes e depois de um suposto encontro entre o Trump e o Putin. Sugere uma coordenação ou, no mínimo, uma troca de ideias ali sobre o que está acontecendo. E como resposta a isso, o Brasil agiu, né? Sim, o Lula convocou uma cúpula virtual extraordinária do BRICS agora para o início de setembro. Isso sinaliza, né, a importância que o bloco dá para a situação e a busca por uma posição, talvez unificada, ou pelo menos coordenada. Interessante. E é curioso também como aparecem rápido umas narrativas mais simples, né? Teve especulação, por exemplo, sobre uma espécie de barganha. Barganha. Como assim? Tipo, os Estados Unidos poderiam ceder na Ucrânia em troca de carta branca para agir na Venezuela. Mas olha, a análise apresentada na referência descarta isso. Diz que é muito simplista. Negociação internacional desse tamanho raramente funciona nessa lógica de troca direta, sabe? É uma teia muito complexa de interesses, pressões, alianças. Essas trocas diretas são bem improváveis. Menos quando se olha para o Trump. O material que a gente tem aqui sugere que é uma ideia que volta e meia aparece no pensamento dele. Tem registros claros de declarações, né? Por exemplo, em 2019 e de novo em 2023 ele teria falado abertamente em tomar o petróleo venezuelano. Disse até que, se tivesse sido reeleito, já teria feito isso. Ok, vamos tentar entender isso melhor. Porque tem uma coisa aí. A mesma pessoa que critica o Biden por comprar petróleo venezuelano, falando em enriquecer um ditador, teria feito diferente quando estava no poder. A origem da informação aponta que logo que ele assumiu, a administração Trump não só renovou, mas chegou a quadruplicar as licenças para gigantes como a ExxonMobil comprarem petróleo da Venezuela. Como é que a análise explica essa contradição aparente? Pois é, o fascinante aqui é justamente a interpretação que a procedência dá para isso. Não seria necessariamente uma inconsistência, assim, ideológica, mas talvez uma estratégia com várias faces, sabe? Por um lado, criticar o Biden serve para a política interna dele, né? Para agradar a base que gosta desse discurso de força contra regimes adversários. Por outro lado, manter e até ampliar as licenças para empresas americanas, mesmo no governo dele, reforçaria o argumento central do material: o interesse pragmático econômico no acesso ao petróleo da Venezuela, independente do discurso. Então, poderia ser um jogo político. Talvez. Uma manobra para consumo interno ou uma mudança tática. Mas o fio condutor, segundo essa análise, continua sendo o recurso energético, o petróleo. E essa pressão não estaria só nas palavras ou licenças, né? A análise fala de movimentações militares concretas. Menciona o deslocamento de navios de guerra americanos para o Caribe, ali perto da Venezuela. A fonte interpreta isso como um sinal claro da disposição atual de usar pressão militar, talvez preparando o terreno para algo mais incisivo. Exatamente. A presença naval ali reforça essa percepção de que as opções militares estão sim na mesa, ou, no mínimo, estão sendo usadas como ferramenta de pressão, de intimidação. Isso se alinha com as declarações que atribuem a ele sobre o país. E enquanto essa pressão externa acontece, a Venezuela, segundo a referência, parece estar se mexendo internamente, se preparando para um confronto. Fala-se num esforço grande de treinamento militar para a população civil que apoia o Maduro. Os números são, expressivos, uns 4,5 milhões de civis recebendo instrução de tática de guerra, guerrilha,
a militares, extrema-direita, crime organizado. Usar esse termo para apoiadores de um governo de esquerda, como o do Maduro, é apontado como uma escolha de palavra que pode ter um viés ali, tentando associar essa mobilização a algo negativo e legítimo. Entendi, mas para além do termo, qual o significado estratégico dessa mobilização popular toda? É enorme, segundo a perspectiva apresentada. Imagina 4,5 milhões de civis treinados, dispostos a resistir, somados às Forças Armadas. É um desafio logístico e humano gigante para qualquer invasor. Cria um cenário de resistência que pode ser longa, custosa e, claro, não dá para ignorar o apoio externo, principalmente da Rússia. O material lembra aquele episódio de 2019, né? A chegada daquele avião russo com armas avançadas, talvez conselheiros. Aquilo, na época, teria sido decisivo para dissuadir planos de intervenção que supostamente usariam o Brasil como base. E essa relação Maduro-Putin ficou mais forte desde então. Sim, a análise indica que os laços entre Caracas e Moscou estão ainda mais estreitos hoje. Isso significa que qualquer cálculo sobre intervenção tem que levar em conta não só a resistência interna venezuelana, mas também a disposição e a capacidade russa de dar apoio militar, tecnológico, diplomático. Complica bastante o cenário para os Estados Unidos, né? Falando em alianças, blocos, o BRICS é relevante nisso tudo. Mas a Venezuela não entrou no bloco ano passado, mesmo com o apoio forte da Rússia? Por que não? Qual é a explicação na análise? Então, a explicação que a fonte dá para a Venezuela não ter entrado no BRICS Plus em 2023 tem a ver com o descumprimento do Acordo de Barbados pelo governo Maduro. Esse acordo, que teve mediação importante do Brasil e outros, buscava regras mínimas para eleições mais justas lá. O Maduro não ter cumprido tudo teria sido o principal obstáculo para a entrada dele no bloco naquele momento, apesar da pressão russa. Isso mostra uma dinâmica complexa dentro do próprio BRICS, então. Nem sempre o interesse de um membro prevalece. Exatamente. E se a gente liga isso com a cobertura da mídia sobre a Venezuela, o material que a gente está discutindo faz uma crítica bem forte a como a situação é mostrada. A alegação principal é que o interesse geopolítico e econômico no petróleo ditaria em grande parte a narrativa na imprensa internacional e às vezes na brasileira. E como essa crítica funciona na prática? Visão demonizada pela mídia quando o Brasil controlava mais o pré-sal e como o tratamento teria sido mais favorável depois, com maior abertura para o capital estrangeiro. A inferência que a referência faz é que existiria um padrão. Governo de esquerda na América Latina controlando recurso estratégico, cobertura hostil. Aplicando isso à Venezuela, afirma-se que, nessa questão específica, parte da imprensa brasileira estaria 100% alinhada com Trump, refletindo interesses de quem quer acesso ao petróleo venezuelano. É importante frisar, essa é a interpretação e a crítica que estão na análise que a gente consultou. É uma interação bem complexa mesmo entre economia, geopolítica, tecnologia militar, mídia, desenha um futuro de interações ainda mais complicadas. E falando em tecnologia e nas implicações futuras, prepare-se para o sábado. Traremos um conteúdo único, onde a psicanálise encontra a política para uma análise imperdível. O tema será inteligência artificial, uma exploração fascinante das dimensões psicológicas e sociais dessa tecnologia que está moldando o nosso mundo. Mas voltando aqui para o nosso tema, aqui a coisa fica realmente interessante para o nosso lado, para o lado regional. A procedência da análise levanta uma preocupação muito séria. O risco de um conflito na Venezuela não ficar só lá. Haveria um potencial real de escalar, de transbordar para as fronteiras, afetando o Brasil diretamente. Sim, o exemplo que usam para ilustrar isso é o conflito Israel-Palestina. A gente viu como as hostilidades se espalharam rápido, né? Israel atacando no Egito, Síria, Líbano, até no Irão. A lógica é que um conflito grande na Venezuela poderia, do mesmo jeito, gerar incidentes na fronteira, retaliações, fluxo de refugiados, uma desestabilização geral ali na Amazônia, com consequências imprevisíveis para a segurança e soberania do Brasil. E diante desse risco na fronteira norte, qual a sugestão que o material apresenta para a defesa brasileira? É algo viável? Olha, a proposta que o autor descreve é, no mínimo, radical. Sugere uma reestruturação profunda das nossas Forças Armadas, começando pela criação de uma quarta força, nova, independente, focada só em tecnologia de ponta.
drones, IA, guerra cibernética, espacial. O investimento iria todo para essa nova estrutura. Uma quarta força? E o que aconteceria com o exército, marinha, aeronáutica? Aí que está a parte polêmica, um esvaziamento gradual dessas forças tradicionais. A análise que baseia isso descreve elas de forma muito dura, como corruptas, bolsonaristas, entreguistas. Entreguista, né, nesse jargão político, significa submissão a interesses estrangeiros, tipo dos Estados Unidos em vez dos nacionais. Então a ideia seria cortar muito o orçamento, e o pessoal dessas forças que, nessa visão, seriam ineficazes para os desafios atuais e politicamente controladas. Uau! E além dessa força tecnológica, tem outra sugestão de dissuasão? Sim, e igualmente controversa. Defende abertamente que o Brasil desenvolva a capacidade de enriquecer urânio em larga escala. Não para fazer a bomba agora, necessariamente, mas como dissuasão estratégica. Ter essa capacidade sinalizaria que o Brasil pode desenvolver armas nucleares se for ameaçado, aumentando o custo político e militar de uma agressão externa. Isso levanta uma questão importante sobre como funciona a dissuasão hoje em dia, segundo essa análise, né? Qual a lógica dessa aposta na demonstração de força? O argumento central da fonte é que no jogo geopolítico atual, especialmente com superpotências como os Estados Unidos, a única linguagem que realmente funciona para frear intervenções é a demonstração clara de que você pode causar um dano significativo. O exemplo citado é o Irã. Quando eles mostraram que tinham mísseis, talvez tecnologia chinesa, diz a análise, capazes de atingir alvos americanos com precisão, como lá no Iraque depois da morte do Soleimani, a percepção é que o Trump recuou de escalar mais. A análise sugere até que o Irã teria capacidade para destruir Israel, mas só demonstrar essa capacidade já teria contido ações mais drásticas. A dissuasão pelo poder de fogo teria funcionado ali. E como isso se liga com a Venezuela hoje? A conexão que o material faz é que a Venezuela hoje tem um arsenal considerável de armas russas. E o ponto crucial: algumas dessas armas e táticas russas estão se mostrando eficazes lá na Ucrânia contra sistemas ocidentais de ponta como os mísseis Patriot americanos. Então, se armas russas na Venezuela podem ser uma ameaça real e custosa até para a tecnologia militar americana, isso adiciona um risco enorme para qualquer plano de intervenção direta. Reforça a capacidade de dissuasão de Caracas, com apoio de Moscou por trás. Então, juntando tudo, o que a gente tem, recapitulando aqui os pontos dessa análise, uma tensão Estados Unidos-Venezuela crescendo, motivada pelo petróleo e por declarações fortes tipo as do Trump. Do outro lado, uma Venezuela se preparando internamente para resistir, com mobilização popular e apoio militar russo que já foi importante e parece mais forte hoje. Os BRICS tentando ser um contraponto diplomático, mas com suas próprias questões internas. Tem a crítica, na referência, sobre a cobertura da mídia, supostamente ligada a interesses econômicos. E, sobre tudo isso, um risco real de escalada regional que pode afetar o Brasil diretamente. É isso. Exatamente. O quadro que o material descreve é de uma complexidade geopolítica, assim, extrema. Não é só Venezuela e EUA. Envolve Rússia, China, via BRICS, talvez tecnologia, interesses de energia globais, a dinâmica política aqui no Brasil e na América do Sul e o futuro da própria ordem internacional. As alianças não são fixas, os riscos são altos e as consequências de qualquer ação militar podem ser enormes e duradouras, muito além da Venezuela. A situação está mesmo num ponto delicado e as informações não param, né? Falando em novidades e informações para a gente ficar de olho, não percam as notícias fresquinhas que preparamos para vocês. Inscrevam-se no canal para ficar por dentro das análises mais recentes sobre este e outros temas quentes da política nacional e internacional. Para fechar, fica uma reflexão baseada só nos temas que essa análise trouxe, tá? Considerando essas alianças complexas, regionais e globais, e esse histórico de intervenções e resistências que o material apresentou, que outras formas de dissuasão, além da puramente militar ou de ter tecnologia de ponta, poderiam ser exploradas de um jeito mais eficaz para garantir a estabilidade e a soberania aqui na América Latina, para prevenir conflitos como esse que parece se desenhar na Venezuela? Uma questão para a gente pensar.